Olá, tudo bem com você? Dando continuidade aqui à nossa análise sobre a onisciência de Deus, nós trazemos aqui uma virtude dessa essência divina chamada presciência de Deus. Em Atos 2:23 está escrito assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Em Efésios 1:4-5 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito de sua vontade. E no Salmo 103:14 diz: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Aqui tem uma das situações mais complicadas que vai afetar algumas teses e doutrinas a respeito de alguns aspectos que, a meu ver, não são tão relevantes. Porque tem uma situação bem certa aqui. Quando se fala de presciência, a gente já de cara percebe que se trata de algo que foge à nossa compreensão. Presciência é saber antes, saber o futuro. Nenhum ser humano tem essa aptidão. Nenhum ser no universo tem essa aptidão. Apenas Deus. E aí surgem os dilemas. Como é que o homem pode ser livre se Deus já sabe o que ele vai fazer? Se Deus já sabia que Judas o ia trair, Judas poderia ter feito diferente? Há como dizer que Judas teve culpa, então, porque ele não poderia agir de outro modo? Calma lá. Aí surgem aqueles que tentam resolver isso como se isso fosse possível, diante de uma coisa que foge à nossa capacidade de compreensão. Alguns filósofos disseram o seguinte: como o homem é livre, Deus não sabe o futuro com exatidão. Deus ficaria a tentar adivinhar e fazer suposições. Isso é uma blasfêmia, beira uma blasfêmia. É uma heresia. Porque ou Deus é onisciente e tem nessa onisciência a presciência, que o sabe tudo é saber, passado, presente e futuro, saber tudo. Porque um Deus que tenta adivinhar, ele viveria sobressaltado, ansioso, né, igual a nós. E poderia ser surpreendido. Deus é surpreendido? Não. E a tradição reformada e Agostinho disseram o seguinte, que a presciência traria certeza, mas não traria uma imposição robótica. Veja bem. Depois a gente vai ver melhor essa questão, mas eu penso que temos temos de ter a responsabilidade sempre de nos colocarmos como alguém que está tentando analisar algo que não entende. Ok? É como você tentar avaliar, analisar como que liga um foguete. Você sabe, eu não sei, eu não sou astronauta. A não ser que você estudou isso. Se você estudou isso, como pilotar um foguete para ir ao espaço, acredito que não. A não ser que o Marcos Pontes esteja fazendo esse curso. Aí eu tenho que falar com o Marcos Pontes alguma coisa que você não tenha, não saiba mesmo, não tenha expertise. Como é que você vai falar sobre aquilo? E criar e gerar até uma tese? Não dá. O que a gente pode tentar, e o mais correto, ao meu entender, é traçar linhas do ponto de vista do observador.
Se um astrônomo, voltando aqui ao assunto da presciência, se o astrônomo sabe perfeitamente que haverá amanhã um eclipse lunar, será que é o conhecimento desse astrônomo que está empurrando a Lua para a frente do Sol? Eclipse lunar é isso. A Lua passa na frente do Sol, pelo menos até onde a gente sabe. É o que a ciência até hoje mostrou. Mas parece ser, porque é bem tranquilo. Você vê a Lua, às vezes de dia, né? O Sol está lá, a Lua vem vindo e passa exatamente na frente do Sol. E não é o conhecimento que descobrimos acerca disso que vai fazer isso acontecer. O conhecimento nosso apenas atesta. Então, Deus previu a queda de Adão. E você pode dizer, Deus sabia da queda de Adão porque ele pré-conheceu que Adão, usando a sua liberdade, escolheria voluntariamente o pecado. Por isso que nós estamos falando do amor. E, para tentar salvar o livre-arbítrio, que aí você já pode dizer, não, mas espera aí, mas que livre-arbítrio? Olha, Deus conhecer não retira de você a possibilidade da escolha. Alguns, para tentar salvar esse livre-arbítrio a todo custo, inventaram a chamada ciência média, chamado conhecimento médio. Ok? E eles dizem que Deus viajaria até o futuro, observaria quem vai ser bom e quem vai aceitar o evangelho por força própria, e com base nessa pesquisa, Deus voltaria lá atrás, e elegeria essas pessoas para a salvação. Outros teólogos vão contra essa teoria. Não, mas isso vai destruir a independência de Deus. Isso vai colocar Deus dependente de um evento futuro e incerto, porque Deus teria que viajar para o futuro. Faria de Deus um mero espectador, um refém sentado a comer pipocas, a ver um filme que o homem está a realizar. A Bíblia vai dizer o oposto. Nós não somos eleitos porque Deus previu que teríamos fé. Nós só temos fé porque Ele nos elegeu e derramou o seu poder vital para ressuscitar a nossa vontade morta. Mas qual é o peso prático dessa onisciência para nós? E aqui é que é o mais interessante. Não a questão de saber a respeito de quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, porque isso não cabe a nós. E nós vamos estudar melhor isso em soteriologia. O que importa para nós no momento é saber dessa virtude de Deus. Ele sabe quantos fios tem na nossa cabeça e quantos vão cair. Ele sabe quem vai salvar, Deus sabe tudo. E não é a sua escolha sobre seguir ou não que vai tirar dele a presciência disso. Dele saber, inclusive, que você vai ficar em dúvida, achando que, como ele já sabe tudo, então você pode largar de mão, porque se você for ser, você vai ser. Ele sabe disso. Olha lá. E ele sabe também que ele pode, no seu poder, na sua vontade, condicionar. Isso também é poder. Então, não cabe a nós penetrar nesse ambiente ao qual a gente consegue chegar até a porta, mas não conseguimos entrar do outro lado, por absoluta incompatibilidade dessa mente que nos aprisiona, digamos assim, e nos limita nessa compreensão. O que importa para nós, enquanto destinatários do poder de Deus, é abraçar as condicionais. Porque aí as Escrituras vão falar conosco.
Quando ela fala de Deus, ela fala do poder dele. Quando ela fala conosco, é condicional. E nisso, para o pecador e para o hipócrita, essa onisciência de Deus é um terror. O homem acaba vivendo, lembra do ateísmo prático? Gente que louva a Deus até, mas vive debaixo ou de um terror ou já está anestesiado e nem liga. É como a pessoa que age de forma promíscua na frente de todo mundo. É como se fosse andar. Imagine você retirando a sua roupa agora aí, ficando nu e saindo na rua correndo. Tem gente que até essa vergonha perdeu. E quando a pessoa perde isso, ela perde totalmente. Não adianta ela dizer que não, Deus existe. Mas, tu está agindo. Então, para essa gente, quando a mente dele diz, ó, Deus está vendo. Para esses, os olhos de Deus são como chamas de fogo. Não há máscara que resista essa ciência de Deus, de saber todos os pensamentos e mentiras sussurradas que estão gravadas nos tribunais do céu. Por outro lado, para a igreja, para você que foi justificado por Cristo, a onisciência é o consolo. Nas aflições, você sabe exatamente o tamanho da sua dor. Ou melhor, ele sabe. Nós, na verdade, muitas vezes não sabemos. Mas ele faz a gente saber e entender e nos consolar por aquilo ali, por causa da justiça, porque no final das contas a gente fala, estou melhor do que eu mereço. Na oração, quando o seu coração está tão esmagado que você não consegue falar e só chora. Ele entende a gramática das suas lágrimas. E o Espírito que intercede completa a nossa oração limitada e fraca. E na nossa fraqueza, quando Deus te chamou, me chamou para a salvação, a graça dele não era cega. Ele já sabia de todas as nossas falhas, de todas as quedas e de todos os pecados que você ia cometer, mesmo depois de convertido. Deus sabe? Sabe. A sua inconstância não apaga e não apanha. Quer dizer, a sua inconstância não apanha Deus de surpresa. Lembra que nós lemos lá? Salmo 103? Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus conhece a gente do avesso, a nossa pior versão, e ainda assim decidiu nos amar. Ele sabia de tudo isso? Sabia. Poderia, se fosse você, o que você teria dito para Deus lá, quando ele projetou? Tu tem certeza disso, Deus? Ele louvou, por isso que é Deus amou o mundo de tal maneira, que acabou, né, as palavras para se falar desse amor. Então falou tal maneira, um superlativo, que deu o seu Filho, a verdade, para que todo aquele que nele crer, né, a verdade, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha lá a vida. Então, em suma, o conhecimento perfeito de Deus, o que importa para nós é saber que o conhecimento perfeito de Deus é terror absoluto do hipócrita e consolo invencível da igreja. Ele sondou a nossa corrupção mais profunda e ainda assim elegeu amar-nos e redimir-nos em Cristo. Amém? Que esta luz divina, o amor de Deus abençoe o seu coração. Na próxima aula nós vamos mergulhar um pouco na independência e aceidade de Deus. Amém? Até lá. Que Deus te abençoe.